aonde os nossos corações se abram, de fato e de verdade, Senhor, meu Deus, para necessidade, meu Deus, de Ti, cada vez mais, e derrama mais do Senhor, transborda na nossa vida, transborda graça, transborda unção, transborda alegria. E, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estavam vivendo, meu Deus, a noite do choro, ó Deus, o tempo do choro, que pela manhã essa alegria chegue. E a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que queremos hoje, nesta manhã, neste lugar. Fala conosco, Senhor. Nos abençoa com a Tua presença, com a manifestação da Tua glória neste lugar. Nós cremos, ó Pai. Nós cremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, toma assento então, no nome de Jesus. Obrigado aos irmãos do louvor. Deus abençoe vocês, rica, poderosa e gloriosamente, em nome de Jesus. Deixa eu só fazer o teste aqui. Hoje se está... hoje está, ó. Ó, foi bem na Rafaela. Olha só. Irmão, se dormir hoje tem laser, viu? Viu, Maurão? Ó. Ó. Não tem jeito, vai ser denunciado mesmo. Vamos só ver aqui se... Olha, agora foi. Muito bem. Pronto. Meus queridos, nós estamos na terceira mensagem, então, hoje falando sobre Casa de Milagres. Eu não sei se a sua célula está levando isso tão a sério, mas nós estamos levando. Nós estamos orando e buscando do Senhor realmente que esse tempo, ele seja um tempo onde a igreja do Senhor venha experimentar milagres e milagres, querido, olha, incontestáveis da parte do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre família. Hoje nós vamos trazer algo, uma palavra aqui para o coração dos irmãos, mostrando como que família é um projeto, um plano de Deus para mim e para você. Mas eu quero relembrar você que milagres, eles aconteceram no passado. Eles acontecem hoje ainda, em qualquer lugar e em qualquer época. Aqui pode ser um lugar de milagre, a sua casa pode ser, mas uma coisa que eu advogo sempre, irmãos, para poder até trazer um pouco para a nossa essência, daquilo que nós valorizamos aqui, que é uma igreja baseada em grupos pequenos, em família, em células, né? Nós sempre advogamos que boa parte dos milagres do Novo Testamento aconteceram em uma casa, num ambiente, querido, talvez restrito, fora dos holofotes do grande público. E recapitulando, nós falamos aqui do que aconteceu com o gadareno. Nós falamos que Jesus transforma a vida de alguém, libertando ele das prisões malignas, libertando ele do poder do diabo, do poder das trevas. E também no mesmo capítulo, ali, outras curas também, onde o Senhor opera de uma maneira maravilhosa. Então, na semana passada, nós oramos e pedimos ao Senhor por cura no nosso físico, né, por cura realmente no corpo, de doenças, de enfermidades. Então, nós estamos falando, querido, que a Bíblia é um livro de milagres. Nós estamos mostrando isso. E hoje, eu quero falar de um milagre muito especial, porque é o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro milagre que Jesus faz, e esse milagre, Jesus não escolhe inaugurar, ele não escolhe trabalhar o seu ministério, começando por milagres, talvez num contexto do grande público. Ele atua em uma família. Vou pedir para a irmã projetar para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 até o verso 11. Projeta para mim, por favor.
Se você encontrou aí na sua Bíblia, abra, por favor, e nós vamos ler. Lá fala das bodas em Caná da Galileia. Amém? Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja que Jesus está resistindo e dizendo: ainda não chegou a minha hora de fazer milagre. Ainda não chegou a hora de uma manifestação de poder visível, pública, de quem eu sou. Então, ele não está negando quem ele é. Ele só está falando para a mãe dele, falando para Maria que, naquele momento, ele entendia que não havia chegado ainda a hora onde ele deveria começar a operar milagres. Mas toda mãe, conhecendo o seu filho, simplesmente sai, né? E diz, então, aos serventes, a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada um cabia de 2 ou 3 almudes. Traduzindo isso para litros, alguns advogam que é 80 e outros 120. Irmão, de sorte que era então muita bebida. Amém? Vamos contar aí talvez em torno de 360 litros, então, de bebida para aquela festa. Talvez era mais do que o suficiente. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o tinham tirado da água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, ou seja, ele põe o sangue de boi primeiro, né? Qual que é o outro que é mais ruim hoje, irmãos? É o pérgola. É só para saber se os irmãos estão no consumo aí, viu? Então, primeiro põe o bom vinho, e quando já tem bebido, o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja que esse milagre em específico, talvez não foi tanto para a festa, talvez não foi tanto para surpreender os noivos, mas esse milagre em específico, ele tem um sinal muito importante. Qual é o sinal? Ele é o primeiro sinal de Jesus, e ele tem um endereço. O endereço é o coração dos seus discípulos. Amém? Você é um discípulo de Jesus? A Bíblia diz que os sinais acompanharão, seguirão os que creem. Então levanta a sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, haverá sinais na minha vida. Ô, irmão, vai ter maravilhas de Deus na sua vida, se você o segue, se você é de Jesus. Veja que Jesus opera sinais e maravilhas ali naquele casamento, e o texto está dizendo, e os seus discípulos creram. Ou seja, era uma demonstração também de poder, para que os seus discípulos, de fato, entendessem que Jesus era quem ele dizia que era. Sabe, então, Jesus, ele faz algo interessante aqui. Ele não procura um morto para ressuscitar primeiro. Não, ele começa, então, a sua vida pública de milagres ali em uma família. Sabe, então, é preciso perceber e entender que Jesus, ele também tem um propósito. E tudo tem um propósito por trás de um milagre, por trás de um sinal.
Por que começa, então, numa família? Porque, irmãos, porque família é muito importante para Deus. Porque família é muito importante para o céu. Porque família, meu querido, olha, é algo que tem muito valor para Deus. Então, eu quero falar com você sobre esse primeiro sinal, o valor, então, que Jesus dá para a sua família. Volta aqui, por favor, porque senão não sei se... Muito bem. Então, vamos aqui. Então, porque o primeiro sinal é feito, então, numa família? Porque Jesus, ele valoriza, ele não resiste, irmãos, uma família em crise, em apuros. Jesus, ele deseja intervir. Agora pense, quantos aqui trabalham com marketing? Pouca gente. O que seria melhor, irmãos? Você fazer um evento de lançamento. Pensa assim, você está inaugurando o seu ministério terreno. Né? Pensa que você está querendo se projetar, dizendo, olha, eu sou o filho de Deus, gente, eu vim para resolver os problemas. Eu vim aqui para trazer solução para todo mundo, então eu sou enviado do céu. Aí, no geral, quem trabalha com marketing, ele trabalha com a campanha de publicidade. Ele vai fazer, então, um evento de lançamento. Então, talvez você escolhesse algo que te desse mais projeção, mais visibilidade. As redes sociais hoje, elas são pensadas nisso. O que você faz ali é para ganhar mais atração, mais atenção das pessoas. Mas veja, o Senhor, ele traz algo para revelar sua vontade, ele tem um evento de lançamento e ele escolhe uma casa, uma família, um lugar, um casamento que está começando. E um casamento que está começando, talvez em grandes apuros. Irmão, família na visão nossa cristã, na visão da palavra, da Bíblia, ela é a base, amém? Ela não é um modelo, ela é a base da sociedade. Ela não é apenas um elemento. Nós cremos que a família é a base. E é essa base que treina, que ensina, que discipula, essa base que forma. Agora, irmãos, nós estamos vendo que tem um casamento começando e ele tem um problema. Qual é o problema? Irmão, já um problema de falta de vinho. Na festa, a Bíblia não relata a que altura, mas está dizendo que a festa está caminhando para o final, mas as festas eram longas ali naquele contexto, e está em apuro. E Jesus está ali, e Jesus está naquele lugar. E Jesus, ele é acionado, ele é despertado. E a palavra é bem clara, vem desde o Gênesis. Uma palavra dada a Abraão: em ti serão benditas quantas famílias da terra? Não, mas espera aí, todas? Por que tem algumas que não são? Por que tem algumas que estão debaixo, querido, de um jugo, de maldição, de separação? Por que algumas estão disfuncionais? Por que algumas estão sem vinho? Por que algumas famílias estão desfeitas e em guerra? Será que essa palavra, essa promessa, não alcança essas famílias? Irmão, eu quero dizer para você que, claro que não. O desejo do coração de Deus, a vontade de Deus é ver cada família nesta terra restaurada. Você acredita nisso para a sua família? Irmão, então se você acredita, você precisa então compreender que família é plano, projeto de Deus, e que tem uma palavra sobre ela, e que não vem de agora. E o Novo Testamento está mostrando que assim como o Senhor, lá no Gênesis, começou com uma família, Jesus também inaugura na nova aliança, querido, olha, de novo, dando um comunicado para a família, dizendo, eu estou aqui, e eu estando na família, eu estando na casa, faz diferença, amém? Faz diferença.
Então, o Novo Testamento, Jesus inaugurando o seu ministério, está mostrando que a presença dele, querido, faz diferença. E Deus não resiste, né? Então, o primeiro sinal, ele acontece porque Deus deseja intervir. É vontade de Deus, é plano de Deus, está no coração de Deus. Mas nem tudo que é vontade de Deus tem se cumprido aqui na terra. Sabe por quê? Porque nem todos buscam a obedecer e nem todos buscam, irmãos, se alinhar com aquilo que é do céu. Mas existe uma palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, e essa é a oração que eu faço sobre a minha casa. Eu sou bendito, amém? Você é bendito? Irmão, parece arrogância se a gente falar que é abençoado. Parece arrogância nós falarmos que nós temos uma família abençoada. Tem gente até que diz: olha, não fala não, porque isso atrai inveja. Ô irmão, que atraia a inveja, mas que você declare uma verdade, e que você busque viver essa verdade, que você busque fazer com que essa verdade, ela se fixe mesmo na sua vida. Então, a chave aqui, querido, desse primeiro sinal de Jesus, é que revela o valor supremo que Jesus dá à família. A minha família, a sua família tem valor para Jesus. Pastor, mas a minha família tem tanta disfunção, tem tanto problema. Pastor, tem tantos desafios. Irmão, toda família tem desafio. Não é porque tem dinheiro que não tem desafio, não é porque tem um bom negócio que não tem desafio. Ô, meus queridos, nós vamos caminhando e convivendo com as pessoas, você vai vendo os desafios. Eu corria com um médico, muito bacana ele, cara muito bem sucedido, e eu ficava maravilhado de ver o amor, o cuidado. Rafael ainda corre com ele, ali que ele tem com o filho, completamente dependente, sabe? Então ele criou toda uma estrutura para o menino ali, sabe? Cadeira especial, carro especial, ambiente especial, sabe? E ele tem desafio. Aí você diz assim: poxa, não, mas se eu tiver dinheiro está tudo resolvido. Se eu tiver dinheiro, está tudo certo. Irmão, nem sempre é o dinheiro, porque algumas coisas que estão dentro de nós, o contentamento que precisa estar dentro de nós, o dinheiro não vai dar, sabe? As coisas não vai dar. O que vai trazer esse contentamento é pura e simplesmente a presença de Deus. Você acredita nisso, irmão? Porque senão a gente está sempre no sonho, né, de que eu estou esperando algo maior e melhor o tempo todo. E, irmãos, existe algo aqui também que nós aprendemos nisso. É necessária uma disposição minha e sua, então, para buscar. Existe algo que atrai o Senhor. Então, deixa eu mudar aqui para você me acompanhar. É necessário haver uma busca, tem que ter uma sede minha e sua. Veja, os discípulos estavam ali, Jesus estava ali, mas ele precisou de alguma forma ser acionado. Em algum momento Jesus foi acionado. Existe uma sede que atrai, então, milagres. E entenda o valor também, querido, do convite. O milagre só aconteceu porque Jesus estava ali. Estava presente, estava no ambiente, estava naquela casa. E outra coisa, se ele foi chamado para o casamento, ninguém sabia que ia ter problema, sabia? Não sabia. Não sabia que ia ter falta de vinho, ou alguém iria faltar. Pelo contrário, Jesus foi chamado porque a presença dele era desejada. A presença dele era esperada, a presença dele era solicitada. Veja, irmãos, a presença de Jesus, ela está ali, e estando ali fazia diferença. E precisa de haver uma disposição de buscar. O que eu quero te mostrar aqui dentro desse tópico? A graça de Deus.
a graça do favor imerecido, a graça do favor inesperado, mas existe algo, eu e você precisa aprender a interagir com a graça. Fala comigo, interagir com a graça. Porque muitos têm uma ideia de que a graça de Deus, ela é um mecanismo do céu que funciona sozinho. Deus não precisa de nós. Mas entenda uma coisa, na sua graça, Ele nos inclui, Ele nos envolve. Veja, Jesus poderia muito bem, ao ir ressuscitar Lázaro, ali, simplesmente dar um comando. Lázaro, sai para fora. Pedras se mova, ataduras se tirem. Pronto, faz tudo sozinho. Não, mas Jesus, Ele diz, olha, remova a pedra, tire as ataduras dele agora. Mas Ele dá o comando, Lázaro, sai para fora. Ou seja, é a graça interagindo com quem? Conosco. Então as coisas de Deus, irmãos, literalmente, não funciona para quem não está interessado nela. Não funciona. Para quem não aciona, para quem não acessa, para quem duvida, para quem não acredita. O milagre, ele não acontece apenas para quem precisa. O milagre não acontece apenas para quem vem e assiste o culto. O milagre, ele acontece quando eu saio do lugar de plateia e vou para o lugar de adorador. Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Tinha uma multidão seguindo Jesus. Aquela mulher foi curada, porque ela saiu do lugar de espectador e foi para onde? Para o lugar de adoradora. Ela se prostrou, ela tocou no manto, ela tocou nas vestes, e ao tocar, Jesus diz que de mim saiu poder, virtude, poder. Irmãos, eu e você, nós precisamos ter uma sede pela presença do Senhor, solicitar sua presença. E mais, ao entender que nós temos a presença de Deus, querido, que nós venhamos aprender a interagir com essa presença. E você vai ver aqui que é muito importante. Jesus está, mas é muito importante Jesus operar. Sabe, a nossa sede é a nossa maior necessidade. Sabe, então a nossa sede por Deus vai revelar, irmãos, aquilo que nós mais queremos e esperamos. Se você não tiver sede de água, ou seja, do próprio Deus, você nunca, querido, vai estar pronto, então, para desfrutar, experimentar o vinho. Ou seja, o vinho fala do milagre, a alegria. E a chave aqui do ensino é, Deus busca os sedentos. A sua sede é o limite da sua transformação. Irmão, o quanto você deseja que a sua família, que você e a sua casa seja transformada? O quanto você deseja essa transformação? O quanto você deseja que isso aconteça? É o tanto que você vai buscar a Deus. Então, e Deus busca quem tem sede. É engraçado que isso se encontra. Eu busco a Deus e Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus busca aqueles que estão também à sua busca, à sua procura. Faça Jesus, querido, olha, um convidado de honra na sua vida. Por quê? Porque pode acontecer, querido, de o vinho acabar. Pode acontecer, olha, de em algum momento o inesperado acontecer. E quando o vinho acaba, irmãos, a alegria, ela vai embora. E a sua vida dá lugar a um vazio muito grande. Um vazio existencial. Um vazio que nada neste mundo pode preencher. Nada. Irmão, nada do que você tem, nada do que você faz. Eu coloquei algo aqui. Eu não sei a que altura, como eu já te disse, o vinho acabou. Mas eu comparo isso aos relacionamentos nossos desse tempo. Às vezes uma amizade durava a vida toda. Às vezes, a metade da vida, às vezes a adolescência.
Eu não sei, quantos aqui têm amigos ainda da sua fase de escola? Amém. Quantos têm amigos da faculdade que você traz para a vida até hoje? Você que tem muito tempo de trabalho numa empresa, você tem amigos de lá até hoje? Então tem amigos que é para a vida toda. Mas, irmãos, é estranho como em alguns ambientes e na nossa cultura de hoje, tem amizades que não duram. Irmão, o primeiro problema, a primeira situação, a primeira crise, o primeiro dissabor. Os casamentos hoje duram muito pouco, muito pouco. Recentemente, eu fiz um casamento e eu acho que não durou 25 dias. Esse casamento estava em crise. As pessoas já estavam se separando. Eu cheguei na casa, tinha mala para um lado, mala para o outro, e as pessoas dizendo, não, como diz a música, estou indo embora. Estou indo embora. Eu disse, mas eu acabei de casar vocês, tem muito pouco tempo, o que é isso? Como é que é isso? Ó, irmão, não durou um round, não durou um mês. E o pior, tem uns que acabam, irmãos, numa semana. O vinho tem acabado cada vez mais rápido, cada vez mais cedo. Ô, meus irmãos, isso é sério. Veja como isso afeta até a nossa cultura, a nossa sociedade. Antigamente, para alguém, por exemplo, se divorciar, ô meu irmão, ele tinha todo um protocolo. Qual era o protocolo? Chama o advogado, vamos desfazer o negócio aqui e etc. Hoje não, a pessoa casou no sábado, domingo o cartório está fechado, se deu alguma treta, querido, na lua de mel, na segunda está os dois no cartório, de manhã dizendo, ó, acabou tudo. E lá no cartório só assina um papel e diz, olha, vocês estão solteiros de novo, viu? Está dessa forma. Veja, que às vezes o vinho, ele não está durando nem uma noite. Está indo embora. Mas isso revela uma coisa. Irmão, esse vinho saindo, esse vinho indo embora, esse vinho, querido, olha, que acaba cada vez mais cedo, mostra o quanto nós estamos ficando vazios de coisas que nos preenchem de verdade e de uma maneira perene, de uma maneira sustentável, de uma maneira que você fica contente. Sabe, nós estamos cheios de doses, olha, de vinho com cada vez mais teor alcoólico, aonde você dá uma ligada mais rápido, mas também você dá, querido, olha, uma baixa mais rápido. Você já viu aqueles remédios que você toma, que tem o efeito rebote? Uma hora, você está ligado. Na outra hora, uma época eu estava fazendo dieta, irmãos, lutando para perder peso, e o médico me deu um remédio, doutor Ari, vou te dar um remedinho de mar, esse remédio é bom demais. Eu disse, doutor, me dá a mesa estranha que eu estou precisando. Estou pedindo medida e etc. Irmãos, eu não sabia quantas sensações eu tinha no dia com aquele remédio. Eu tomava o remédio cedo assim, eu virava aquele valente, o gigante. Hoje eu vou destruir tudo, irmão. Hoje eu trabalho para 5. Isso na hora que dava 10 horas da manhã, irmãos, me dava uma crise, uma deprê. Eu falava, meu Deus do céu, será que esse dia não acaba? Sangue, fogo. Uma hora ia muito no banheiro, outra hora, irmãos, passava 3 dias trancado. Eu voltei nele, falei, doutor Ari, isso é um remédio ou o que é isso? Ele, não está dando muito certo não, vamos trocar. Vamos trocar. Ô querido, hoje, infelizmente, as famílias, elas estão perdendo o vinho, as casas, os relacionamentos, os casamentos. Sabe por quê? Porque nós estamos ficando, talvez, entorpecidos por muitas coisas. E é preciso lembrar que na busca pelo sucesso, na busca pelo crescimento,
nada disso vai compensar o fracasso, a derrota, a destruição dentro do nosso lar. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas que nos entorpecem muito. E, irmão, seguindo no mesmo entendimento dessa palavra aqui, se o vinho acaba e você tem um convidado de honra, é necessário que você então se abra para esse convidado. E é engraçado, quando você convida alguém para sua casa, onde você costuma recebê-lo? Na sala, amém? Aqui não mudou ainda, vai mudar. Muito bem. Nós recebemos na sala, né, um convidado ilustre e principalmente Jesus. Irmãos, eu acredito que é uma sala muito bem equipada e preparada. Mas Jesus está ali, naquele ambiente e vendo tudo acontecer. Mas o milagre só acontece, querido, quando Jesus de fato é convidado para o lugar de crise, não para o lugar de aparência. Jesus, ele só atua, ele só trabalha, ele só transforma quando ele sai do lugar onde aparentemente está tudo certo e vai para o lugar de fato onde a crise está acontecendo. E é na cozinha. Irmão, é engraçado que a cozinha, por mais organizada que você seja, ela vai ficar bagunçada a hora que você está trabalhando, sim ou não? Eu faço lá uns negócios lá em casa de vez em quando lá. Parece que acontece uma guerra dentro da cozinha, irmãos. A bancada sem L assim, você vai vendo os instrumentos da batalha. Vai ficando tudo ali. Você fala, mas daqui a pouco está tudo certo. Mas olha, no geral não é o lugar que nós queremos que a visita esteja. Não é o lugar que nós desejamos que a visita esteja. Por quê? Nós queremos que a nossa visita veja, né, e se sinta muito bem. Mas olha, nesse lugar, Jesus não estava ali só para a sala de visita. Ele precisa ser convidado para o lugar de crise. Para muitos casais, é o quarto. Não tem mais intimidade. E eu não estou falando aqui de dormir em cama separada, não. É intimidade, irmão. O quarto é um lugar de intimidade. Nenhum casal que se casa compra uma cama ruim, compra? Porque não, isso aqui tem que ser bacana. Por quê? É o nosso lugar, é o nosso cantinho, é o lugar que a gente vai dormir de conchinha, braçado, virado um para o outro, e etc. Irmãos, mas às vezes o quarto se tornou um lugar de distância, diálogo zero, conversa zero. Sabe, a única coisa que não tem no quarto é intimidade, não tem nem mais sono. Porque às vezes vai dormir e fica pensando, como que eu vou dormir do lado dessa criatura? Como é que eu vou estar do lado? Eu ainda tenho que dividir o meu sono. Já dividi o dia, os problemas, mas é porque talvez a intimidade foi embora. Mas a sala está bonita. Agora, irmãos, a gente precisa chamar Jesus para os lugares de conversa difícil, é para a cozinha, é para a sala, é para o escritório, irmão, é para o lugar onde a crise talvez está instalada. Jesus precisa ser o convidado de honra, não apenas como um amuleto, sabe, como muitos têm ou tinham, né? Até no passado recente, a Bíblia aberta ali no Salmo 91, na sua estante, ali na sala. Pronto, é isso. Não, Jesus não pode estar na minha, na sua casa, olha, como um amuleto. Ele deve ir para o lugar, sim. Ele talvez tenha que ir para a nossa cama. Ele talvez tenha que ir lá para o nosso sofá. E tem que ir para as nossas conversas. Ele tem que ir, irmãos, para os nossos desafios. E tem que ter conversa. E às vezes conversa séria. Conversas que estão dividindo, conversas que estão fazendo, olha, o vinho talvez evaporar e você precisa pôr
essa conversa em dia, mas talvez ela não acontece. E o vinho está indo embora. O odre está rachado, trincado, e o vinho está indo embora. Ô, irmão, precisa ter conversa com Deus e conversa de Deus também dentro da nossa casa. Então, você quer um conselho? Aproveite esse convidado de honra que está na sua casa. Convide Jesus para a sua intimidade, para a intimidade do seu lar, para a intimidade do seu coração. Não permita que ele fique apenas como um objeto decorativo dentro da sua família, dentro da sua casa. Como eu disse, algo estava acontecendo ali na cozinha. E a gente aprende aqui que nesse episódio tem dois elementos muito importantes para mim e para você também. É aprender a desenvolver fé. Uma fé que nos leva a um lugar de obediência. Uma fé que nos leva a um lugar, querido, olha, onde eu e você, de fato, venha acatar aquilo que Jesus está dizendo. Agora passou de vez. Pronto. Eles obedeceram. Jesus disse aos serviçais: encha os potes de água. E agora, irmãos, eles não hesitam. Eles simplesmente vão e fazem. E agora ele diz: levem um pouco para o encarregado da festa. E a Bíblia diz que eles o fizeram. A obediência, querido, é a obediência a que nos abre portas para o favor de Deus. Tiago 1,22 diz para mim e para você: sejai praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque quem não pratica e apenas ouve, a palavra diz que engana-se a si mesmo. E tem o outro ingrediente, que a fé sem obediência, ela é morta. É a fé sem obras, é a fé sem atos, é a fé desacompanhada de algo prático que de fato você faz quando você é solicitado. Aqui, ao que a graça nos ensina? O maior segredo aqui é: façam tudo quanto ele vos disser. Esses servos, irmãos, eles tiveram que buscar água no escuro, carregar talhas pesadas. Imagina pedras, então, que suporta 120 litros de água. É quase um tambor, sim ou não? Então, o milagre exige a obediência de encher as talhas até a borda. A graça se revela na disposição de acreditarmos tão somente na obra de Cristo. Você acredita na obra de Cristo? Isso é ato de fé. Então, a graça, ela se revela quando eu e você, irmão, ousa crer simplesmente e tão somente na obra de Cristo, na obra de Jesus, a ponto de nos levar a obedecer sem ficarmos perturbados e exaustos. Querido, tudo que eu estou fazendo, que começa a ter muita crise, muito problema, eu oro ao Senhor, falo: Senhor, isso está nas suas mãos. E se está nas suas mãos, se é para dar certo, vai dar certo. Agora, se está nas suas mãos e não é para dar certo, então também não vai adiantar estar nas minhas. Porque estando nas suas não resolve, nas minhas muito menos. Ô irmão, então, pare e pensa numa coisa. Com o que é que talvez você fica tão aflito, mesmo tendo fé, mas você não consegue transferir para a mão de Jesus? Porque olha, se você for ficar tentando calcular a rota certinha do milagre, como que vai acontecer, se você não depender da graça integralmente e crer somente na obra de Cristo, aqui você vai ficar fazendo muito cálculo. Que cálculo? Como é que a água vira vinho? Como é que eu pego um casamento que está água e vira vinho? Como é que eu pego uma família que está pura água e vira vinho? Como é que eu pego uma vida financeira que está para lá, que não tem mais nem água, isso vira vinho? Se você tentar fazer esses cálculos, irmão, você nunca vai obedecer. E a sua fé nunca vai ser suficiente para depender também, olha, integralmente de Cristo. Então, aqui nos ensina algo.
Aquele povo ali, eles foram radicais, obedeceram, e obedeceram numa fé, simplesmente foram fazer o que Jesus disse. Amém? Fazei tudo o que ele vos disser. Porque uma fé que não te leva a obedecer, ela é morta. O milagre nasce onde o esforço se encontra com a palavra de Cristo. Não é só esforço. Não é só esforço. Irmão, se fosse só pelo esforço, todos nós, já deveríamos, irmãos, estar, muito melhor, muito à frente de onde nós estamos. Mas entenda uma coisa, o esforço aplicado por fé, dependendo de Cristo, irmão, é isso que te projeta, é isso que te promove, é isso que traz o milagre do céu. E penúltimo, irmãos, caminhando já aqui para o final, existe um elemento muito importante aqui, e que precisa da minha e da sua humildade, muito séria, muito mesmo. Qual é? Reconhecer o que falta, reconhecer o que está faltando. A essência do milagre de Jesus, ali naquele lugar, foi reconhecer que o vinho havia acabado. É reconhecer a falta, é reconhecer a necessidade, reconhecer para receber. Jesus pergunta muitas vezes, o que queres que eu te faça? Porque ele só opera onde há reconhecimento de que algo está faltando, ou está também, irmãos, disfuncional. Jesus opera um milagre onde há reconhecimento de que está faltando algo, ou que algo está fora do lugar, ou completamente fora do propósito de Deus. Eu queria te convidar, brevemente, para você fazer um diagnóstico. O que falta hoje em sua casa? O que falta? Quando você casou, talvez faltava a casa. Hoje você tem. Quando você se uniu com a pessoa que você está, talvez faltava o carro. Hoje você tem. Talvez faltava o salário melhor. Hoje você tem. Talvez faltava os filhos. Hoje você tem. Sabe, talvez faltavam os móveis melhores que você esperava. Hoje você tem. Talvez faltava a conclusão do seu curso, que você sonhava. Hoje você tem. Talvez faltava ali naquele momento, irmãos, uma poupança, um depósito para você viajar. Hoje você viaja quando você quer. Hoje você tem. Mas eu queria fazer essa pergunta para você. Irmão, o que você não tem? O que falta hoje na sua casa? O que falta hoje dentro da sua família, dentro do seu contexto? Talvez falta paz, talvez falta amor, talvez falta propósito, talvez falta identidade, talvez falta perdão, ou pior, eu quero dizer para você, ou pior, falta o principal, está faltando a própria presença de Deus, que foi deixada de fora, esquecida, deixada de lado, na procura de tantas coisas que a sua família necessitava. Mas talvez a presença de Deus, ela foi sendo, pouco a pouco e lentamente, deixada de lado, ou trocada também, irmãos, pelos deuses modernos da nossa época. Quais são? Sucesso, correria, tecnologia. E aí a pergunta hoje que eu te faço, quem falta hoje na sua casa? Quem falta? É o que falta e talvez quem falta. Uma vida familiar, querido, que talvez está no mundo. E a família que ficou dividida também, depois de algum fato. O que a sua família está deixando de viver, por estar distante da presença de Deus. Seus negócios podem estar sofrendo, por sua distância da presença de Deus, que te fortalece e que te fortalecia todos os dias. Você talvez tenha feito maus negócios, talvez, irmão, tenha ido por caminhos sombrios. Olha, que Deus não projetou para você, está fora do lugar, está fora do propósito. Talvez o seu coração está descambando para o lugar sem volta. Irmão, sem volta.
porque está distante da presença de Deus. Ô meu amado, o que está faltando hoje? Talvez na sua família. E daqui a pouco nós vamos ter um tempo de oração. Porque eu disse para você uma lista de muita coisa que tem. Mas é só você que pode dizer para Jesus o que está faltando. É só você que pode reconhecer. É só você que pode dizer: Senhor, a minha comunhão foi quebrada. A minha comunhão foi tirada. A minha comunhão com o Senhor hoje, ela está reduzida. E queridos, entenda algo. Quando você reconhece o que falta, amado, isso é muito bom. Porque você dá oportunidade para Deus trabalhar e para Deus fazer. Por quê? A palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Então o reconhecimento da sua carência é a porta aberta para a suficiência de Deus. Amém? Reconhecer o que falta é dar a oportunidade de Deus ser o suficiente na sua vida. É você receber força na sua fraqueza. É você receber força, querido, aonde você talvez nem acha que tem. Eu coloquei aqui um exemplo, eu queria ter trazido a foto de uma ponte, mostrando para você. Porque eu falei aqui de Jesus é a alma de aço. Lá em São Francisco tem uma ponte que ela é suspensa por cabos. E no Colorado tem uma outra ponte semelhante, ali nos Estados Unidos. Só que elas têm uma diferença. A de São Francisco, ela é toda na estrutura de aço e com os cabos de aço. Agora, a do Colorado, ela tem uma particularidade. Qual a particularidade dela? Ela é revestida de alumínio. Ela não é toda de aço. Os revestimentos de fora é de alumínio porque é um metal mais leve. E a pergunta é, como que essa ponte, ela permanece suspensa ali? É porque dentro ali dela existe, irmãos, o aço que de fato sustenta. Ou seja, por fora é frágil, mas por dentro é forte. Então fala comigo assim: eu vivo num corpo frágil, mas habita em mim um Espírito que me vivifica e que me dá força. Ô irmão, então entenda uma coisa: você pode ser de uma estrutura frágil, mas o Cristo que habita dentro de você, Ele é como uma alma de aço. Amém, irmão? Que te sustenta e te dá força. Pastor, mas eu sou tão frágil. Mas o Cristo que está em você é forte. O Cristo que habita em você, irmão, Ele te prepara para todas as coisas. Então você pode ser frágil e comum, mas com Jesus dentro de você, você também se torna uma alma de aço. Irmão, a suficiência de Jesus se revela nisso. E lá diz, olha, você guardou o melhor vinho até agora, fala comigo. Cristo comigo, do início ao fim. Irmão, do início ao fim. Do começo da festa até o final da festa. Isso fala da suficiência de Jesus. Ele sempre nos oferece o melhor. E o antes e depois de Jesus sempre fica evidente. Amém, irmão? Você veio para o culto hoje? Então você vai chegar diferente no almoço lá da sua casa. Vai ou não vai? O povo tem que saber que você encontrou com Jesus, porque fica evidente. Irmãos, eu lembro quando eu fui para o encontro com Deus, eu era uma pessoa tímida, acanhada, mal pegava o microfone, me sentia rejeitado na igreja, irmãos. Eu fui para o encontro com Jesus, voltei. Foi o primeiro daquela igreja aí, eu e minha esposa. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu não sei como aquilo aconteceu, eu simplesmente peguei o microfone e eu era outra pessoa, transformada, era uma outra pessoa, irmão, completamente transformada, no jeito de falar, no jeito de posicionar, no jeito de pensar, sabe, no jeito de crer, no jeito de orar.
no jeito de conduzir a reunião. Tudo por conta de um encontro. Fala comigo. Depois de Jesus, tudo fica diferente. Ô, meu irmão, Jesus, sem Ele, você vai cair fácil num abismo. Mas com Jesus, você sempre vai receber uma estrutura que te leva a suportar qualquer pressão. Jesus é a plenitude de Deus para mim e para você. Jesus é o melhor de Deus para mim e para a sua família. Ele é o melhor de Deus para nós. Amém? E eu quero, querido, então, que você se coloque de pé. Eu quero concluir esse momento para a gente poder ceiar. Eu quero convidar você hoje a quebrar as suas talhas. Eu quero convidar você hoje a se permitir, porque as talhas eram pedras duras e que, dependendo do formato, a água simplesmente entrava e escorria. Mas hoje eu quero que você se torne como uma talha flexível, aonde o que Deus está colocando em você vai encontrar espaço para ficar e te transformar. Amém? Transformar você, transformar a sua vida. Eu queria convidar você, meu irmão, a orar nessa manhã, permitindo que Deus preencha os espaços do seu coração e da sua vida. Se você for duro, Deus não tem como hoje encher você com vinho novo. Seja como essa talha, quebrantada, pronta, preparada, no nome de Jesus. Hoje eu quero convidar você para orar pela sua família. E orar por família é algo sério, porque talvez a nossa maior dificuldade é orar pelos nossos, porque às vezes a dor é tão grande com o que acontece dentro da nossa família, nos perturba tanto, nos fere. Mas hoje eu quero que você seja essa talha, preparado. Pastor, é tanta decepção na minha casa, eu estou tão frustrado com tanta coisa, com os rumos. Entrega os rumos para Deus hoje. A sua casa é casa de milagre. A sua casa hoje é casa de milagre. E eu quero convidar você hoje. Jesus está na sala. Então leva ele para onde está, irmão. Convida ele, tira ele da sala agora. Abre espaço no seu coração para confiar. Abre espaço no seu coração para Jesus hoje trabalhar. Pastor, é meu filho, minha filha. Está perdendo o rumo. Está perdendo o rumo, pastor. Entrou num relacionamento, está num problema, está numa vida que eu não consigo ajudá-la. Irmão, olha aqui para mim. A mensagem que eu mandei para você hoje de manhã é: tem gente que não quer ser ajudada. Agora tem um outro desafio maior. Tem gente que desesperadamente, eu e você, quer ajudar, mas a gente não sabe como, não tem como. Ô, irmão, essa é a minha maior dor como pastor. Essa é a minha maior aflição como pastor. Sabe por quê? Porque tem irmãos, tem vidas, tem pessoas que eu amo, jovens que eu vi crescer, famílias que eu vi nascer dentro dessa